Boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Nerdo News. Eu sou o Bruno, eu sou o âncora de vocês. E eu vou começar dando uma pequena notícia que todo mundo tá odiando, na verdade. Que é a questão do silício, o preço das placas de vídeo. Os preços da placa de vídeo, eles estão extremamente, absurdamente altos, a um nível de que chega a ser um preço extremamente abusivo. Mas tem um porquê. Primeiro, a pandemia está ajudando a ter menos fabricação de placas de vídeo, menos fabricação de qualquer coisa de silício. A entrega da matéria-prima silício também está menor. A China é um dos principais exportadores de silício e então tem um baita problema sobre isso. E vamos lá, tem uma coisa que é a questão que é o seguinte, cara. Tem uma coisa que está acontecendo no mundo, na ciência da engenharia, das computações, que é que o pessoal está começando a chegar num limite de evolução. A tecnologia não consegue mais evoluir muito, que é aquela lei de Moore, porque o silício já está chegando quase no nível atômico, os circuitos elétricos ali. Então eles não conseguem evoluir mais muito, e aí eles estão procurando outras alternativas agora para evoluir a computação no mundo, tá? Então, uma das tecnologias pode ser chamada computação quântica, tá? Que todo mundo já deve ter algum conhecimento sobre. E a outra possibilidade é usar o grafeno no lugar do silício, que é provindo, né, do carbono, e ele tem um átomo menor, então pode ter circuitos bem menores e que consumam menos energia também, além de serem mais poderosos. Isso é da fonte de São Paulo, tá? Depois eu vou deixar o link na descrição. E agora, eu gostaria então, né, de chamar os meus queridos aqui, Pebufon e o Lip Cybert, para darem boa noite para vocês e fazendo seus comentários sobre o que eles acham dessa notícia, os porquês de estarem altos os preços da placa de vídeo e qual é o sentimento deles quanto a isso. Pebufon, por favor. Boa noite, é um prazer estar aqui vivendo mais um dia em meio à pandemia, sobrevivendo, né, em meio à pandemia. Primeiro eu quero deixar registrado aqui, eu sou contra a elitização da computação. Esses preços aí não é justo. Já não é uma coisa popular aqui no Brasil, né? Já é difícil e agora está mais difícil, mais restritivo ainda. Vamos desenrolar isso aí e vamos lutar contra isso aí. Vamos gritar. Não é possível uma placa de vídeo custar 2, 3 mil, uma placa de vídeo mediana. Detalhe. Enquanto no exterior é bem mais barato. Tem placas de vídeo de 12 mil já. Lip Cybert, meu querido. Outra coisa que defasa bastante é que a gente não tem, no Brasil, está diminuindo o investimento de pesquisa pública em todo esse setor da tecnologia, né? Apesar de a gente ter exemplos como a Apple, a Microsoft e tal, que são iniciativas privadas, boa parte das invenções que eles se utilizam vem do financiamento do Estado financiar escolas públicas, projetos públicos, investir em faculdades, em laboratórios de pesquisa, que isso fomenta a criação de novas tecnologias, né? Então isso é uma coisa que no Brasil está sendo minada, né? Está sendo sabotada, e isso influencia, não agora diretamente, mas vai influenciar durante as próximas gerações, né? Que nós vamos ter um atraso tecnológico foda pra caramba. É interessante isso que tu falou, porque tem a questão do Vale do Silício na Califórnia, dos Estados Unidos, que acontece muito isso de incentivo governamental nas universidades, embora as universidades lá, a maioria sejam privadas, tem um incentivo governamental para se desenvolver tecnologias, né? E tá acontecendo muito isso na China também agora, e o Brasil tá ficando para trás totalmente na tecnologia mesmo. O que falta no Brasil, o Lipe falou bem, é o incentivo, né? Se você for pegar e não limitar isso só à placa de vídeo, a questão de computador, é em tudo, né, cara? Uhum. Querendo ou não, o maior resultado de pesquisa ele vem quando o governo ele investe, né? Investe em diversas frentes, em diversas áreas. E aí você colhe o resultado, não é 1, 2 anos depois, não. Você tem que investir para daqui a 10 anos a gente 20 até. De repente ter a nossa Apple, a Apple Tupiniquim, né, velho?
precisa primeiro ter, a gente precisa dar o primeiro passo. E claro, o Brasil está defasado em várias áreas, né? Essa é só mais uma das áreas. Claro que a questão do dólar atrapalha bastante também a gente poder exportar um material bom. A gente exporta, a gente consegue comprar um material médio pagando um preço de uma coisa top, né? Essa questão do dólar é uma questão muito interessante, porque na verdade o dólar alto é bom para quem exporta. Se o Brasil tivesse desenvolvimento de tecnologia, o Brasil poderia ficar milionário da noite pro dia só com a alta do dólar. Vendendo tecnologia. Vendendo tecnologia, exatamente. O nosso problema é que, como a gente está atrasado, a gente tem que comprar. E a preço de ouro. Exatamente. Aí agora a gente chegou numa conclusão muito boa perante a esse assunto aí, que a gente realmente, então, né, governo do Brasil, brasileiros, existe um investimento na área de tecnologia, só que ele é muito pequeno, muito baixo. Os cursos são subestimados aqui no Brasil. Eu que já fiz engenharia da computação por um tempo e larguei fora. Eu posso afirmar, de quem estava dentro, de ver que os cursos são subestimados. Um engenheiro no Brasil não ganha o salário de um engenheiro. O Brasil em si não apoia a tecnologia como poderia apoiar. O investimento é muito baixo. E aí resulta nesses vários problemas que a gente tem. A nossa exportação de tecnologia ela é muito pequena, né? A gente consegue, às vezes, até... a gente consegue exportar até a matéria-prima em algumas áreas, né? Muito, inclusive. Mas muito. A gente não consegue exportar a tecnologia pronta. Isso daí deixa claro a defasagem que a gente vive nessa área. E o que tu falou antes das outras áreas, que são defasadas também, não seriam se a gente tivesse esse retorno da tecnologia. Porque é a tecnologia que mais dá dinheiro hoje em dia. Sim. A gente não teria esse defasamento no resto. A tecnologia, ela, na verdade, ela é... Eu na verdade, não é uma frase minha, eu vi, eu achei muito interessante, eu repito ela. A tecnologia é um solucionamento de problema instantâneo. Você tem algum problema, hoje em dia é assim, cara, qualquer problema você pode botar de ordem natural, como uma catástrofe natural, a própria pandemia está nos mostrando que a tecnologia resolve muita coisa, né? Em todas as áreas, cara, a saúde, a tecnologia é que te dá, se você tem uma estrutura boa, a tecnologia vai te dar a resposta mais barata e mais rápida possível, né? Fora que, assim, nessa questão tecnológica, em material humano a gente sempre estava bem, né? A gente tem expoentes, né, de gente capacitada que com robótica, com nanotecnologia, com informática, a gente tem a gente está entre os melhores programadores do mundo, né? Então só falta realmente alguém que banque o investimento mesmo. Agora que tu falou dos programadores, o Canadá contrata muito brasileiro para programação. E aí é que tá, a gente tá perdendo para outros países as pessoas capacitadas, porque o nosso país não valoriza. É que lá tem a base estrutural, né? Lá tem a casa para eles morar, vamos dizer assim, né? E realmente tem. Tem a praça para eles frequentar. Aqui no Brasil não tem, cara. Aqui muita gente se forma, muita gente é inteligente, muita gente entende e para atravessar a rua, olha para os dois lados e não tem ali uma faixa de pedestre para ele atravessar, né, velho? E aí ele fica parado, vai virar Uber, né? A famosa frase que o engenheiro tá virando Uber. Infelizmente é isso. Bom, vamos trocar da água pro vinho então agora. E eu queria falar então de um outro problema então que a gente pode aliar ao nosso governo, porque é uma coisa governamental, inclusive é um projeto de governo, que é a taxação de livros. A gente está vivendo agora alguma coisa que não faz muito sentido e não vai trazer bem nenhum para nós, que é eles querem botar uma alíquota de 12% nos livros, na venda de livros. Por quê? O que acontecia? Existia uma lei 10.865 de 2004 que abonava os livros de pagarem PIS, PASEP e COFINS também. E já existia por... como é que é o nome agora? Esqueci. Vou lembrar de outra hora.
Não, vou lembrar outra hora. Que já não precisavam pagar impostos. As vendas de livros. Já tinha isenção de impostos já. Então agora daí tinha isenção de impostos e daí também foi liberado PIS, PASEP e COFINS. Então não se paga nada por livros. E querem botar uma alíquota de 12%. Então o que acontece? Existe uma campanha agora no mundo, desde o dia 11, terça dia 11, que existe uma campanha que é uma proposta da galera comunitário, a campanha comunitária contra essa proposta de governo, essa proposta de lei. E na proposta de reforma tributária, que se chama isso, essa isenção de contribuição deixa de existir e com isso as vendas de livros do Brasil estariam sujeitas à alíquota prevista de 12%. Consequentemente, o valor das obras para o consumidor final se tornaria mais alto. Então, isso é da fonte do G1, tá? E vale ressaltar que muitos livros já são caríssimos. Já tem livros que são caríssimos pela produção, pela edição, seja lá qual for o motivo, já são caros. Imagina ainda acrescentar mais 12%. As pessoas que precisam comprar livros, que precisam estudar, as pessoas que querem ser competentes e querem ir para o exterior para ganhar melhor, porque o Brasil já não apoia essas pessoas, ainda vão ter que pagar mais para conseguir estudar, para conseguir ter os seus livros, e vai compensar menos ainda ficar no Brasil. Então, agora dá até pra juntar os dois assuntos, porque tá virando uma bola de neve sem fim. É aquela questão, né? Querendo ou não, tudo desemboca num lugar só. O Brasil vem de uma gestão muito ruim nessa área cultural, área tecnológica, e acaba desembocando nisso, né, cara? É um absurdo. Isso é a contramão do que deveria ser. A gente deveria incentivar, a gente deveria arrumar livro de graça pras pessoas, cara, o quanto antes, velho. Incentivar a cultura e o estudo, né? Que é o que não acontece. Você estava falando ali da questão do estudo. O estudo, sim, também, cara. A faculdade, não, a gente não. As pessoas às vezes são acostumadas a ir para a faculdade. A gente, não sei se vocês passaram pela mesma experiência, mas o professor vai lá e indica um livro. Mas, cara, ele indica aquele livro e de repente você pode ir atrás daquele livro, ele ser caro, enfim, conseguir emprestado, você se interessar e ir atrás de mais livro para se aprofundar no assunto. Só que você para aí, cara, porque você tem que gastar dinheiro com os outros livros das outras matérias e você acaba deixando de lado, né, cara? O que ajuda um pouco, por exemplo, a minha prima estuda engenharia física, falando, né, da engenharia de tecnologia, estuda engenharia física na URGS, que é aqui do estado do Rio Grande do Sul. E tem bastante livros até na biblioteca, só que tem muito mais gente do que livro necessário. O que acontece? Ela tem que ficar reservando livros e às vezes ela nem conseguiu estudar tudo que tinha que estudar naquele livro. Ou esse era um livro que ela queria ler, enfim, e ela tem que devolver já, porque já tem outra pessoa reservando para logo depois. E assim por diante. E nas universidades... Aí o que acontece? Nas universidades privadas, acontece muito menos isso. Tem muito mais livros. Eu estudei na Unicinos e tinha uma biblioteca gigantesca lá, então sempre tinha livro disponível. Era muito difícil não ter aquele livro disponível. Só quando era época de prova, tava todo mundo pegando aquele um livro. Mas era muito difícil de acontecer isso. Então, nas universidades privadas geralmente tem, porque eles... É uma universidade privada, então eles têm que oferecer aquilo que precisa ser oferecido. É diferente. Não acontece, tipo, é isso que a gente pode oferecer, então é isso que a gente vai oferecer. Não, eles têm que cumprir isso, né? Senão eles têm reclamação, as pessoas vão para outra universidade, etc, né? Porque é privado. E o mais curioso é a desculpa dos criadores desse projeto de lei, que é de que o livro já é um bem de consumo muito caro e que ele só os ricos compram livros, então não tem problema taxar. E vai na contramão de tudo, assim, tipo assim, os caras querem taxar livro porque só rico compra, mas não querem taxar iate, não querem taxar caviar, não querem taxar vinho caro. Não, o pior é que isso tá... culturais, né? Não, o pior é que isso tá aliando ainda mais a questão de só os ricos vão comprar livros, porque eles não querem então que os pobres comprem. Eles não querem. Funilar mais ainda. Exato. Taxar a imbecilidade eles não querem. Agora, taxar o estudo, taxar a cultura, né? Cara, como que você melhora a educação? E aí eu não tô falando só de educação de casa, tô falando da educação no sentido cultural, a educação financeira,
né, das pessoas se você não der o recurso para elas, cara. Aí tem muita gente que diz isso daí, eu vi gente debatendo esse assunto e eu ouvi uma pessoa falar o absurdo de falar, cara, o Google tá aí, para que livro? Não, tá certo que tem muita informação útil que tu encontra no Google, mas... Já que a gente tem que taxar tanta coisa, vamos fazer um projeto de lei pra taxar a imbecilidade, velho. O cara que falar uma asneira dessa, ele tem que ser taxado, velho. Vai pagar 10% a mais de imposto, não é possível, velho. O problema é que no Brasil a gente tem um discurso narrativo que ele romantiza a pobreza, ele romantiza o esforço da pobreza. Então é muito lindo você ver uma criança vendendo bala no sinal para poder juntar uns troquinhos para comprar um smartphone velho para poder subir na árvore, pegar Wi-Fi da loja da outro lado da rua para poder estudar. Quando não deveria ser, nenhuma criança que quer estudar deveria passar por isso, meu. Ela deveria ter o acesso à tecnologia, à informação, ao livro, ao laptop, a todas as ferramentas possíveis para que ela pudesse desenvolver plena capacidade de intelectual e cultural e ser alguém que agrega. E que inclusive é uma coisa que acontece em vários países de primeiro mundo, né? Às vezes, cara, a mensagem mais difícil de chegar nessa criança é ela saber que ela pode não ser essa criança que vai ter que vender bala e subir na árvore e pegar Wi-Fi. É isso, essa mensagem tem que chegar nela, cara, que tem caminho, e tem que ter o caminho e ter a mensagem, entendeu? Tu vai lá pra escola, tu vai te esforçar, tu vai ter a mesma oportunidade que as outras, tu vai ter um bom salário e tal. Claro que isso aqui a gente tá falando da utopia, né, cara? Que nem parece que a gente tá falando do país que a gente vive do jeito que ele é, né? As pessoas estão criando lei para aumentar o livro, né, velho? Então eu tô viajando completamente no que eu tô pensando. Mas isso da romantização aí vai muito além, né, cara? Isso me fez crachar a mente aqui agora, pensando sobre isso quando ele falou. Porque, cara, olha só, isso eu não gosto muito de ver filmes de, o filme do Steve Jobs, o filme do Alok, o filme do Justin Bieber, o filme do Michael Jackson, sei lá. Eu não curto muito ver esse tipo de filme, porque é justamente essa romantização da pobreza. E aí agora me fez pensar que é por isso que eu não gosto de ver esses filmes. É por isso que eu não gosto de ouvir essas histórias. É por isso que eu não gosto de me inteirar desse tipo de conteúdo. Porque é essa romantização da pobreza. É muito bonito ver o cara que superou as dificuldades. Mas pra que ter essas dificuldades? Pra que dificultar? Se a gente pode simplificar, se a gente pode ajudar, melhorar. Pra que piorar de propósito? Eu até acho que a história do cara que superou a dificuldade, ela tem que ser contada para sim a pessoa ser usada como exemplo. Mas ela também tem que ter o outro lado, mostrando que, cara, tá sendo alguma coisa feita para a próxima criança não passar por isso. Tem que ser contada a história para mostrar que não precisa ter essa história, vamos dizer assim, né? Que pode ser melhor que isso. Você pode contar a história de porque querendo ou não, é um ser humano, né, um indivíduo que se deu bem e tal, e que merece ter sua história contada, mas a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Cara, e assim, tudo isso começou na questão de taxação de livro. Eu acho que isso daí, cara, isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque se você pega 10 pessoas e pergunta pra essa pessoa, velho, conta a nossa narrativa aqui pra ela, fala o que tá acontecendo, eu acho que, cara, 9 vão falar que são contra. Uhum. Se 10 a cada 9 são contra, como que os caras estão fazendo uma... Aí já é assunto para outro Nerdonews. Se contra o desejo do povo, digamos assim. Claro, isso daí é um assunto bem mais profundo. É um assunto que dá pra fazer um episódio só sobre isso. É o pensamento, né, velho? Cara, pois é, né? Já começou nas coisas mais polêmicas. Eu quis começar de propósito com a polemização pra gente poder deixar light no final, tá? É que não tem, né, isso daí, querendo ou não, é uma coisa que chama a atenção de todo mundo, e isso tem que ser dito, cara, porque tem muita gente que não sabe, né, velho? E falando em pessoa que começou com a dificuldade e começou a ganhar a vida e tudo mais, e toda essa história de romantização da pobreza, ou do fracasso, ou seja lá do que for, temos o livro do Harry Potter, né? Isso me lembra a história do Harry Potter, basicamente.
Que ele começou lá como sendo um órfão, que daí foi adotado pelos tio, que odiava ele, que tratava ele mal, enfim, etc. Quase que que a escola salvou ele, a educação salvou ele, ó. Uma boa lição pra gente falar. Mas o que me lembra, essa história toda me lembrou agora até o Harry Potter. E a gente tem... Eu queria falar do livro, mas não só por causa disso. Agora foi um ótimo gancho pra puxar. Porque eu queria falar do livro pra lembrar a gente daquela atriz que faz a Bellatrix. É a Helena Carter. Sim. Aí a gente, né, lembrando dela, eu vi esses dias no Netflix e achei muito interessante falar de um filme do Netflix, que é a Enola Holmes. Que, inclusive, a atriz principal, a personagem principal, ela é a atriz que fez o Stranger Things, a menina do Stranger Things. A Eleven. A Eleven, exatamente, a 11. E aí, essas duas são a Enola é a atriz do Stranger Things. E a mãe dela é a atriz da Bellatrix. E eu achei muito legal. O Henry Cavill, né, o Superman, fazendo o papel de Sherlock. Uhum. Então, é isso que eu queria falar. Essa é uma história original, tá? Ela não é uma história que vai ser canônica, ela não é canônica dos livros do Sherlock Holmes. Mas eu achei bem interessante. Eu não vi o filme ainda e eu tô querendo ver ele no momento que eu tiver assim, eu vou ver agora um filme pra me divertir um pouco. Porque parece ser um filme bem divertido, bem interessante. A história da Enola é Alone, ao contrário, que é uma pessoa solitária. É Alone. Não tinha pegado essa acróstico aí. É Alone, ao contrário. Eu achei interessante isso. Ela é uma personagem, uma menina selvagem, porque a mãe dela era uma mulher selvagem, que combina muito bem com a atriz que fez a Bellatrix, uma mulher mais selvagem, mais malucona. E aí essa é a história da Enola. Ela é a irmã mais nova do Sherlock Holmes. Deve ser sensacional esse filme. Eu tô bem afim de ver ele. E aí eu queria ver se vocês tinham visto isso também. Eu assisti logo quando ele foi, acho que nos primeiros dias que ele foi lançado na Netflix, e na verdade, assim, eu nem sabia do lançamento, né? Uma pessoa me indicou, aí uma amiga me indicou, por saber que eu sou fã desse universo. O universo do Sherlock Holmes foi o que me introduziu na literatura. Eu, quando criança, assim, foi uma das primeiras coisas que eu tive acesso a ler, assim, que me fez mergulhar na leitura, devorar os livros, né? Então eu lembro até hoje, assim, de ler Um Estudo em Vermelho e pirar o cabeção, assim, com a forma da narrativa, porque você tenta... O jeito que a narrativa dos livros é construída faz com que você queira resolver o mistério junto, sabe? E isso te agonia, tu não consegue, tu quer ler a próxima página, tu quer ler o próximo capítulo, porque tu quer saber quem, né? Não tem nada dado, assim, na construção do livro, de você saber quem vai ser o vilão, de você saber como é que o caso vai ser resolvido, nada disso. Você tem que trabalhar a sua mente para tentar resolver, e aí no fim, óbvio, claro, tem que ter a conclusão ali, né? O único livro que eu me senti até hoje, assim, foi A Batalha do Apocalipse. Por isso que eu gostei tanto daquele livro. Essa foi essa foi a intensidade que eu tive. Cara, overdose de Sherlock Holmes, cara, é muito bom. Cara, Sherlock Holmes é muito bom. O livro, o filme do Robert Downey Jr., cara, é muito bom, velho. É muito bom, muito bem desenvolvido. Esse filme aí, eu assisti já também. Também tem a série Sherlock, que é cara, que é uma série muito boa. Sim, com o Benedict Cumberbatch. Esse cara aí, cara, ele é muito bom, cara. Esse cara, ele tem uma característica de ator dele, cara, que te prende, velho. Ele tem os jeitos dele de falar, de ser duro, seco nas respostas. Tipo, ele é muito bom. E, cara, eu adoro Sherlock Holmes. Eu indico qualquer série que sair, qualquer livro, qualquer documentário de Sherlock Holmes, pode assistir, porque é muito bom, velho. Te prende demais. E o curioso é que cada um conseguiu, cada ator, né, nesse caso, a gente comparando, não querendo comparar os dois, né, mas botando lado a lado aqui. O Robert Downey Jr., tanto o Benedict Cumberbatch, eles conseguiram, cada um à sua maneira, explorar uma natureza do personagem, né. Então, no Benedict Cumberbatch, como tu falou ali, a gente tem um personagem que é mais seco, mais arrogante,
mais prepotente por causa da sua inteligência, né? E na interpretação do Downey Jr. a gente tem aquele personagem mais conturbado, que tem problemas sociais, de interação, com eu lembro disso. vida, né? E na verdade, se você ler os livros, os dois problemas existem. Só que cada ator focou mais numa natureza do personagem, né? As histórias do filme, dos dois filmes com Robert Downey Jr. também não são canônicas, elas também são originais, são roteiros originais, mas também foram muito bem produzidas, assim, você consegue mergulhar ali no universo, e quem lê os livros sente uma proximidade muito grande com a obra do autor. O Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., cara, eu acho muito legal, porque, claro, ele é um excelente ator, né, velho? Ele é um cara fora de série, que ele alinha justamente aquilo que ele tem no Homem de Ferro, que é a seriedade daquele personagem, porque é um personagem sério, não é uma comédia em si, mas tu dá muita risada com... Pois é, isso que eu queria comentar. Chega a ser engraçado algumas vezes, né? Isso que é muito bom, velho. Porque ele... Isso é maneiro do ator, né? Ele busca no personagem elementos que são dele também, porque ele também teve ele passou por esses problemas, né, com drogas, com alcoolismo, isso minou a carreira dele como ator no começo dos anos 2000, e a salvação dele foi justamente interpretar esses dois personagens, o Homem de Ferro e o Sherlock Holmes no começo ali de 2008, que foi o que resgatou ele, né, pro cinema, porque senão a carreira dele como ator estaria acabado. E ele passou por esses mesmos problemas, então ele consegue dar uma carga dramática, uma carga mais profunda, né, e trazer uma experiência uma catarse mais real para nós que estamos assistindo, de se identificar com esse problema. É interessante, cara. É um personagem mais humano. É interessante ele fazer isso, cara, porque... sempre dá pra tirar alguma coisa de bom do pior que te aconteceu, né? Nesse caso, ele conseguiu fazer personagem muito bem feito, que inclusive foi a entrada da Marvel como MCU, que é um sucesso gigantesco agora, porque ele passou por isso. Olha só que coisa mágica parece, né? E tem aí também, tu vê como a vida, cara, ela... Tem vários... A gente tá falando de um cenário de Sherlock Holmes e foi pro Homem de Ferro, pra Marvel. E tem tanta gente envolvida nesse processo. Tem uma entrevista dele, cara, que agora eu não vou lembrar qual que foi, mas qual que foi o apresentador. Mas tem um recorte fácil para achar aí no Google, no YouTube, dele falando que quem deu muita dica para ele conheceu o Jack Black em dado momento da carreira dele. E ele falou, cara, você desiste de, tipo assim, daquele jeito do Jack Black, né? Desiste, velho, de ser o que tu não é, velho. Vai ser o drogado, o engraçado, o fanfarrão aí, velho. E te liberta e vai ser o que tu quer. Porque o Robert tentou ser um personagem sério, tentou ser um cara que fazia, tipo, filme de drama e tal, e não deu certo, cara. Que nem o Lipe falou, ele teve problema com droga e tal, e a carreira dele não deslanchou. Foi deslanchar quando ele focou naquilo que ele sabe fazer. Ser ele mesmo, na verdade é isso. Isso é o que é legal. No filme que ele estourou. Isso é o que eu achei legal também agora. E voltando aqui pro Enola Holmes, é um filme bacana, é um filme que dá pra assistir com a família, ele tem um certo clima meio sessão da tarde, assim, ele não é uma aventura bonachona, assim, mas é um filme divertido, é um filme divertido, bom de assistir, bem gostoso, bem construído, né, é bacana. Isso é o que me passou no trailer, eu tive essa sensação, por isso que eu falei, eu quero ver quando eu tiver assim, agora eu vou me divertir olhando o filme. Porque é bem isso que me passou, um negócio engraçado, mas que deve ter alguma moral de história também. E daí a menina é diferentona, e a mãe dela era diferentona também. E eu achei interessante isso, achei engraçado pelo trailer. Então, agora, vamos mudar um pouco da água pro vinho, né? Parar um pouco de falar disso aí. E eu quero falar um pouco de séries, tá?
Aí a gente tem duas séries que a gente gostaria de falar aí. Primeiramente da série do Castlevania. Eu olhei o primeiro episódio só. E eu poderia dizer assim que pra quem não tem muito estômago, não assista. Porque é bem gore a série. Tem sangue pra todo lado. Tem tripa saindo, corpo sendo cortado no meio, tá? E isso é bem gore a série, tá? Então pra quem não tem muito estômago, pra quem se sente enjoado, não assiste, tá? Já deixa... Via que é uma série em desenho animado. É, exato, porque se fosse série mesmo, aí sim, né? Só que ela eu achei... O assunto eu achei interessante. Que ela se passa na Idade Média, no final da Idade Média ali. E eu achei muito legal porque mistura ficção e ciência junto. Eu não vou dar spoiler, né? Por que mistura ficção e ciência. Mas no primeiro episódio já aparece isso, eu achei bem legal. Não é o Drácula, né? Que é o chefão do jogo Castlevania, que, enfim, virou personagem principal ali. Ele é um homem das ciências. Eu achei muito legal. E aí o Felipe tinha alguma coisa pra comentar sobre essa série também? Ela tá pra ser lançada a 4ª temporada agora, né? É um momento oportuno pra gente falar isso, porque daqui a 3 semanas vai ser lançada a 4ª temporada. Tá já anunciado o lançamento, já saiu o pôster, trailer, tudo. Eu gostava de jogar, eu jogava o Castlevania naqueles videogame piratão da Famicom ali, Polystation, Vision, né? Tinha no Super, acho que era do Super Nintendo. Ele é do Super Nintendo. Mas é que no Brasil o Super Nintendo nunca chegou, né? A galera jogou os joguinhos do Super Nintendo nos clones, né? Que se fazia, né? Os Famicoms, né? Eu tive um Super Nintendo usado. Eu tive... Porque na verdade ele é do anterior ao Super Nintendo. Ah, tá. Ele é o 16 bits. O Super Nintendo já é 32 bits. Ele é do anterior, então. Esse anterior eu não tive nem joguei. Eu joguei o Castlevania do Super Nintendo mesmo. E o Nintendo 16 bits, ele não chegou no Brasil. Mas veio os clones, que é o famoso o Dynavision, Polystation, que eram clones baratos. O Feixe que tinha um desses. E eu tive também. Eu tive o Dynavision, tive o Polystation, tive um CCE. A Polystation teve. Isso eu lembro. E eu jogava muito Castlevania. Eu adorava. Então, assim, quando a série saiu, eu achei fantástico, assim. E eles aproveitam bem, eles conseguem aproveitar bem o lore do jogo, né, a mitologia do jogo. É uma série bem, bem bacana. Como tu disse, ela é uma série mais, apesar de ser desenho animado, ela é uma série um pouco mais adulta. Né? Eu não recomendaria, assim, pra, tipo, menos de 14 anos. Até 16, 18 já fica melhor. 14 eu acho que é bem baixo ainda. Pelo gore, né? Pelo gore, assim, pela carga dramática e tal. Mas é uma série bem construída, vale a pena assistir. São poucos episódios por temporada, então, tipo assim, agora com a 4ª temporada saindo, em 3 semanas, dá pra assistir cada semana uma temporada, tranquilo, um episódio por dia, que até o dia do lançamento tu tá... E os episódios não são muito compridos também, eles são... poucos minutinhos. Episódio de anime, é um anime, basicamente. E é original da Netflix, uma boa obra pra eles se introduzir nesse mercado aí. Tu chegou a jogar o Castlevania no teu Polystation, ou sei lá? Com certeza, cara. Eu não lembro do jogo. Não lembro, muito pouco. Eu lembro do jogo. Ele era um jogo, tipo... É bem parecido com o filme até, cara. Um jogo... Tu saía sangue pra tudo que é lado e tal. Tipo, é uma série muito boa, cara. Não é uma série assim que tu vai pegar uma pipoca, né? Chamar tua namorada e tal. Falar, mano, vamos assistir aqui. Não, mas é uma coisa que tu tá sozinho, de bobeira. Tu, cara... te diverte, como entretenimento é muito bom, tu dá risada em alguns momentos, tá ligado? Eu assisti a série, gostei, e acho que é bem fiel ao jogo, né? Bem fiel ao que era o jogo. Claro, a gente tem uma imagem muito vaga do jogo, porque ele é antigo, né? Tu vai ter que pegar, e a maioria das pessoas não conhece o jogo. Eu jogar emulador. Vai ter que pesquisar o que é o jogo e tal, mas o jogo é aquilo ali, cara, e é divertido, sim, eu gostei da série. E falando de séries, temos também a série Dota. Foi lançada não faz muito tempo, a série do Dota Blood. Dota Dragon's Blood, se eu não me engano. Dragon Blood.
E o personagem principal dela é o Davion, que é o caçador de dragões, o Dragon Knight do jogo. Ele é o personagem principal, mas diria que não é tão principal. Eu só vi um episódio também, e pelo que eu vi tem a Mirana, né? É a Mirana, Fê? A Mirana, Princesa Mirana. Então, ela também acaba sendo o personagem principal ali, a partir de um certo ponto já do primeiro episódio, né? Eles acabam sendo o par romântico da série, assim. Não sei spoiler, eu não vi o resto. Não é spoiler porque a coisa tem que se desenrolar, né? Mas eles fazem esse papel, né? De co-protagonistas. E a série, ela vai ser... Desculpa te interromper, mas a série ela vai ser por atos, né? A ideia é ser lançado, a Netflix, em parceria com a Valve, é lançar vários atos, e aí o primeiro foi o Sangue do Dragão aí, velho. Entendi. Vão ter outros capítulos e tal, e aí vão mudar o enfoque de personagem, por isso que não dá nem pra chamar de, tipo assim, ele é o protagonista. Não, ele foi né, teve mais atenção nesse primeiro ato, né? Ele é o protagonista desse ato. No próximo ato vai ser outra história. Dá pra dizer assim. Na sequência vai mudar o enfoque, né? Legal, isso é bom. E já tá renovada pra segunda temporada. Eu imagino que muita gente deve ter gostado, porém... Hã? Não, desculpa, pode ir. Não, o que tu falou? Não, foi um sucesso. Sim. Os jogadores de Dota e público da Netflix gostam. Porém, né, o Fê me comentou que ele não gostou muito do perfil psicológico do personagem principal, o Davion. O que tu achou de diferente? Porque eu não notei muita diferença do personagem jogo pro personagem anime, particularmente. O jogo que eu não joguei, eu não posso comentar muito, assim. Não é exatamente... Eu vou tentar explicar. Cara, eu já fui cancelado essa semana, porque eu inventei de comentar isso por um monte de grupo de Dota. É que eu sou um cara que eu sou um fã de Dota, um entusiasta de Dota, eu jogo desde o Dota 1, eu conheço a história do jogo, e eu entendo que esse filme, ele foi um lançamento porque o Dota, ele inevitavelmente, ele tá em decadência perante os outros jogos, né? Ele já foi o auge do MOBA e hoje em dia ele não é mais. Ele foi o único MOBA, inclusive, já. Então eu entendo que a história, ela tem que ser contada de um jeito também que seja atrativo para as pessoas virem para o jogo, né? Eu entendo e concordo com isso. Agora vamos lá, vírgula, né? Vamos iniciar um novo parágrafo aqui, vamos virar a folha. Se você pegar o jogo em si, como ele é, e você comparar com a série, eu acho várias coisas que não batem, entendeu? Várias coisas que não me agradam. Mas, claro, isso é uma questão pessoal minha. Mas aí teve uma que não me agradou. Só que não é o Davion. Que é o Terrorblade. Que o Terrorblade é um deus, demônio, não sei o que. No jogo ele não é isso. No jogo, na verdade, ele é possuído por um deus, né? Ele é na verdade, o Terrorblade no jogo, ele é um herói do bem mesmo, mas que ele possui um demônio dentro dele, né? Que é o que é a tal da metamorfose, que é a skill que ele sofre e é possuído lá por aquele negócio. Mas enfim, além do Terrorblade, cara, várias coisas foram contadas diferente, né? Inclusive, tu citou do personagem principal, cara, não tem nada a ver com o que era o Davion no Dota 1, cara, que era um bicho completamente ignorante, truculento, né? Não tinha nada de simpático e jamais ia casar, namorar, ser crush da Mirana, velho. Tá, isso eu entendi. Agora eu entendi o teu ponto de vista. O jogo ele não bate com a série, mas a série é ok, cara, é legal de assistir, tá sendo um sucesso, tem muito jogador novo de Dota, então, cara, eu que sou fã de Dota também, comentando a série, mas comentando pro Dota, eu acho que a série é muito boa, cara, tá trazendo jogador novo, muita gente, né, porque o Dota, ele foi o auge do MOBA, ele foi o primeiro MOBA a deslanchar, né, cara, depois vieram os outros, só que inclusive era só um modo de jogo, um mapa dentro de um outro jogo. Até antes, dentro do Warcraft, né? Dentro do Warcraft. Até antes dele ser lançado o Dota 2, ele já estava perdendo bastante espaço. E isso culminou com várias decisões erradas dos desenvolvedores do jogo, né? A progressão do jogo ela não foi legal. Agora está mudando a pegada. Tanto que está sendo lançado heróis heróis novos já com essa pegada menos dark, né? Digamos assim, que o Dota tem. Os heróis novos, se for pegar,
é uma pegada, não é totalmente... É fantasia fadas, conto de fadas. Conto de fadas, exatamente, sabe? É, tipo, vem um castor aí que toca uns negócios... Uma harpa, ele toca uma harpinha. Isso aí não combinava com o Dota 1. O Dota agora tá abrindo para receber mais players enquanto jogo, e eu acho isso sensacional. Porque o Dota 1 era, como era um mapa do Warcraft 3, o Warcraft 3 era um jogo dark, era um jogo mais pesado para adulto, faz sentido, né? Uhum. Não, o bacana é isso também que eu achei ela uma série, comparando as duas, né, não querendo comparar, mas botar lado a lado para falar uns parâmetros, assim. Eu assisti toda já a temporada do Dota, assisti logo no dia que lançou, assim, porque eu fiquei muito curioso, porque eu ouvia falar do jogo, eu conhecia um pouco do lore, mas nunca joguei, né? Então assisti. Eu achei uma série um pouco mais, digamos assim, não usando isso como pejorativo, né? Mas eu achei uma série mais infantil, né? Pro público infantil. Uma galera de 10, 12 anos, né? É bacana, como o Buffon trouxe aí, é bacana que é uma série que vai formar novos jogadores, né? Isso é bacana. Vai trazer novos jogadores pro cenário, né? Eu fiquei curioso para ver como é que é no jogo e tal, talvez eu instale e jogue também, né? Mas comparando com Castlevania, né? O Castlevania é uma série muito mais adulta e muito mais violenta e muito mais próxima do jogo, né? É muito louco, né? Porque é completamente o oposto da ideia inicial de cada jogo. Sim. Né? Porque o Castlevania era um jogo para criança. Infantil, entendeu? E o Dota sempre foi um jogo mais adulto. Né? E a CL são o contrário. Se pegar uma série do MOBA, como é a história do Dota, do Warcraft, que é uma história pesada, mais dark, e transformar em anime, você inevitavelmente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né, cara? Porque ela tem que ser viável para assistir também, né? Embora em questão de anime tem muitos animes adultos que são assim, pesados e são dark, então... Não, tudo bem, mas a pegada não é a pegada do Dota, tu tá entendendo? Exato. Você fez uma transição de um RPG pra dentro de um anime, né? Uhum. Então, certeza que ia se perder nesse percurso, ia ter que abrir mão de alguma coisa, ia se perder alguma identidade do jogo. Não tem problema nenhum, velho. A galera que me cancelou nos grupos, pô, É sério isso? Foi cancelado mesmo? Porque gerou um debate muito grande, cara, o negócio da série, né? Muita Sem gente... o Buffon sendo cancelado já antes do primeiro episódio. É que assim, e pior que o que me pegou, cara, pra começar a debater esse assunto, que eu não sou muito de ir atrás de debater, mas é que eu vi muita gente contra. Olha como é louco, eu dei uma opinião contra a série, mas eu fui comentar em um post de um cara que era contra a série, mas ele era contra por motivo de não gostei da série, e não é que eu sou contra a série, né, eu só fiz o meu parecer aqui, mas é porque você tem muitos jogadores novos, como o Lipe falou, a série ela é mais infantil, né, então tem muitos jogadores novos, jogadores de idade menor chegando no Dota agora. E, cara, tem um pessoal dentro do Dota ali, cara, que os caras acham que, tipo assim, é nós aqui, nós vai até ficar velhinho jogando Dota e não pode ter gente mais nova, tá ligado? Tipo assim, não queremos criança aqui. Mas aí, cara, aí eu tenho que falar pra comunidade que, infelizmente, o jogo vai falir, né, cara? Se deixar assim, o jogo não vai pra frente mesmo. Todos os jogos estão introduzindo pra criança poder entrar. Inclusive... os jogos hoje, eles já estão sendo feitos, projetados e já lutam para diminuir cada vez mais aquela barreira de idade, sabe? Para maiores de 16 anos, não, cara, a gente tem que lutar aqui para maior de 12. O de 12 quer chegar no de 8, tá entendendo? Isso é uma coisa que eu percebo não só nos jogos, né, mas em outras adaptações também, né? A gente falou antes do universo da Marvel, universo da DC. Quando eu era mais novo, eu tinha esse comportamento também, porque eu cresci assistindo desenho animado, de super-heróis e tal, Homem-Aranha, Liga da Justiça e tal. Então, quando começou a sair os filmes, eu me sentia detentor de um conhecimento que a galera não tinha. Então, o pessoal que estava sendo agregado por causa dos filmes, que não tinha esse conhecimento, eu também achava poser, eu achava,
isso aí não é pra vocês, isso aqui é pra mim, porque eu sou mais velho e tal, eu assisti o desenho. Só que antes de mim teve outra geração. Antes de mim teve outra geração que lia o quadrinho. Exato. Achavam um poser bobalhão quando eu assistia e usava a referência do desenho animado, né? Então, cara, e assim, o universo da Marvel não seria o que é hoje sem esse tanto de gente que foi para os cinemas assistir, pais que levaram seus filhos, né, netos e tal, a família inteira indo junto. Imagina, se toda a Marvel fosse feita só pra gente que nem nós aqui, que tem mais de 30 anos, indo pro cinema, cara, nenhum filme ia ter tido a arrecadação que teve, e depois do terceiro, quarto filme, o estúdio teria falido. Deixa eu só abrir um pequeno parênteses bem rápido, que eu quero já trocar de assunto. Eu não veria problema em o Dota ser um jogo para adultos. Porém, vai ter adultos novos de outra nova geração, com outros novos pensamentos. Então, inevitavelmente, alguma coisa tem que mudar. Mesmo que fosse um jogo para maiores de 16 e ponto. Não tem como não mudar algumas coisas, a jogabilidade. Até porque era um jogo muito difícil de jogar quando era no Dota 1. Era muito difícil. Tinha muito botão, tinha que ter 50 dedos na mão para conseguir jogar. É mais fácil. Hoje é mais fácil. Então isso é uma coisa que inevitavelmente ia acontecer. É que o jogo, se você não faz alguma coisa, como tudo na vida, ela entra no ostracismo, cara. Vira um ciclo em que vai ser começo, meio e fim. Qual que é o lance? É pegar esse fim aí e voltar pro meio aqui e mudar alguma coisa lá no início, entendeu? E voltar a mudar a régua, tá ligado? Voltar lá no começo. Então tá, outras pessoas vão começar a entrar no jogo e vão ter uma experiência diferente daqueles que já jogaram. O cara que entra no Dota hoje, ele tem uma experiência completamente diferente daquela que eu tive, cara. Que nem o Bruno disse, é um jogo dificílimo de jogar, cara. Sabe? Era um jogo, não é, cara? É um jogo que, nossa, velho. Hoje já existe uma introdução, existe tutoriais, né? A internet ajuda, porque hoje tu tem como procurar mais sobre o jogo, pesquisar como jogar, gameplay e tal. Então não adianta, isso daí vão ser, todos os jogos vão ser assim. E o Dota demorou pra ter tutorial ainda aí. Demorou, cara, demorou pra caramba. Vou ter que assistir uns aí. Fê, tu tinha um pequeno comentário pra fazer aí de uma série. Faça bem rápido, por favor. Da Californication, sim. Ah, tá. Não, então, justamente tava falando sobre livro, né? Cara, tem uma série que eu queria recomendar pra vocês e pra quem assistir. Eu não sei se vocês já assistiram também. A série Californication. Cara, ela se passa sobre a história de um escritor que, cara, ele vive aquele caos, né, de Los Angeles, né, o diabinho na cabeça, todos aqueles pecados em volta dele, e ele é um cara que tem dinheiro, porque ele é escritor, só que ele começou a não conseguir mais escrever livro, entendeu? E a vida dele começou a as coisas começaram a dar errado, e, cara, é uma série muito boa. O personagem principal, se eu não me engano, é o David Duchovny, um negócio assim. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Cara, a série eu super recomendo pra dar risada. É uma série que ela é um pouco mais adulta também, né? Ela tem bastante cena de nudez, cena de sexo. Mas, cara, é muito boa a série pra dar risada, pra entender como é que é a vida, porque eles pegam mas como é a vida de uma pessoa famosa, né? Um cara com dinheiro, um artista vivendo em Los Angeles, que é uma cidade diferente, um lugar diferente, né? Do que a gente é acostumado. E essa era a minha dica pra vocês, hein? Fica a dica, então, série Californication. Californication, série. Ela tinha no Netflix, não tem mais. Netflix, ela é difícil de achar ela hoje, tá? Ela é uma série de 2007, ela já acabou, foram 7 temporadas até 2014. É uma série que não é muito anunciada e repercutida, se eu não me engano a produtora é a Paramount, então pra te conseguir assistir essa série, ou é pelo Amazon Prime, lá eles têm como tu assistir, ou então, sabe aqueles negócios que tu acha aí sem querer na internet. Assim como os livros, a gente tem que achar sem querer na internet os livros também, né? Dá pra achar. Tá, então mudando de saco pra mala, mas não mudando tanto assim.
Continuando em games, né? A gente tem uma coisa acontecendo no CSGO, que teve um cara aí que foi banido do jogo por usar hacker por muito tempo. Só que ele é um baita no jogador profissional. Ele jogava minors apenas, porque ele não jogava nada oficial da Valve por ser banido pela Valve. Eu ia falar que é uma história muito linda e emocionante, mas quando envolve hack, as pessoas já começam a olhar de uma outra forma, né? Cara, o que acontece? O jogador em questão é o VSM. Deixa eu pegar aqui se eu tenho o nome inteiro dele aqui, eu tinha anotado que é um nome gigantesco. Vinícius é o nome dele, Vinícius Ribeiro é o nome dele. Ele é um cara que era uma joia do CSGO, certo? Uma joia do CSGO. Todo mundo via ele como o futuro, né, brasileiro. Só que com 13 anos, cara, ele foi pego usando hack. Com 13 anos, né? E a Valve, ela tem uma política bem rígida com relação a isso. A política é simples. Você tá banido pro resto da vida, quando eu te pegar. E, cara, isso... ele tinha 13 anos e se passaram 8 anos, cara. Ele já tem 21, né, agora. E nesse meio tempo, cara, ele sempre desenvolveu uma habilidade muito grande. Ele é muito bom jogador, entendeu? Atualmente ele joga no time brasileiro da Detona, mas ele joga nesse time justamente por conta da punição dele, cara. O time vai querer contratar um cara que quando eu chegar no meu principal campeonato, nos principais campeonatos, ele não vai poder jogar. E aí, cara, ele representou num campeonato que, apesar de não ser organizado pela Valve, ele pôde jogar esse campeonato, representou a MIBR, emprestado, que é o maior time brasileiro de CSGO. Os jogadores, resumindo, da MIBR tiveram que sair, foi uma debandada, juntaram uma galera lá para representar, a MIBR não ficar sem representante. E, cara, ele fez muito bonito, jogou demais, entendeu? O público brasileiro lançou uma campanha, hashtag FreeVSM, VSM, né, que é o nick do Vinícius. Cara, levantaram essa hashtag, foram lá, alopraram a Valve, gritaram no ouvido dela, tem que liberar esse cara, é um absurdo. O cara tinha 13 anos e tal, e não tem cabimento o cara ficar banido ainda. E há 2 semanas, a Valve voltou pela primeira vez atrás, né, na história de VAN, devido à campanha brasileira FreeVSM. O brasileiro tem muito poder, né? A gente já conseguiu botar o Wendel Lira como o gol mais bonito do mundo, né? O prêmio Puskás, e agora a gente conseguiu mais esse feito, né, cara? O brasileiro tem muito poder na internet. A gente liberou o VSM, a Valve agora fez uma regra que são 5 anos de punição quando é pego com hacking, então expirou, né? O VSM tá livre para poder jogar. Que bom, cara, porque ele é um cara que aparenta ser uma pessoa simpática, um cara legal, um cara humilde, né? E lutou bastante, velho, e agora é mais um jogador para poder jogar no cenário de série. E outra coisa, né? Eu acho que 5 anos ainda é muito, né? Podia ser até menos, mas enfim. O cara não né? E outra coisa, o Call of Duty que eu jogo, o COD, tá cheio de hacker e a Activision não bane ninguém. Pelo amor de Deus, comprem um anti-hack ali pra poder banir alguém, pelo menos. Desculpa, só por me corrigir que é Vinícius Moreira, tá? Vinícius Pereira é o outro cara aqui que eu tava lendo a matéria. É Vinícius Moreira. Vinícius Moreira. Ah, o VSM. Vinícius... Como Vina. Então... mas daí o Fê tem mais 2 notícias aí pra nos transmitir, pra comentar sobre, tá? Primeiramente, pra quem gosta de futebol, não é eSports, agora a gente sai um pouco do eSports e fica só no eSports, que é os bets online. Isso aí já é muito famoso, principalmente na Europa, tem muita gente que faz bet online, que como é que é o nome pra esse português mesmo? Aposta. São apostas online, tá? O pessoal faz isso, é muito comum, tem inúmeros sites aí, inclusive que aparecem em jogos eletrônicos de futebol. E aí o Fê queria comentar um pouco sobre isso aí, e onde ele faz, como ele faz, enfim. Se quiser compartilhar a tela, depois a gente pode compartilhar a tela dele também ali. E mais uma coisa, tem a tal da Mi Helena, que joga na Loud, que é um baita de um time, que ela tá sofrendo um machismo aí da galera, porque ela é uma menina jogadora. Só que isso, eu nunca vejo muito isso das meninas sofrerem
machismo nos games. Hoje em dia é super comum. Antigamente as meninas não jogavam porque tinha a questão da família, enfim. Mas hoje em dia jogam tanto quanto os meninos. Então, isso é uma coisa que até me chocou um pouco. Como assim? No COD é super normal, então nunca vi esse problema. E aí o Fê tem pra comentar essas duas questões aí. Eu vou começar aqui pelo lance da Milena, tá? Até pra pegar o gancho com o que a gente tava falando de CSGO, né? O vídeo em questão, se tu quiser deixar o link ali pra galera depois. Vou deixar o link. Ela é uma streamer, tá? A Milene, ela faz stream na Twitch. Na verdade é Milena, tá? Desculpa-me, é Milena. E, cara, ela sofre diversos machismos, né, cara? Assim, o pessoal é muito escroto com ela. E isso daí não se restringe só a ela, tá? Eu acho que é qualquer mulher que joga qualquer jogo. A gente que joga, cara, a gente vê direto esses casos. Mas, assim, é impressionante, cara. Ela resolveu fazer o seguinte, né? Ela lançou no canal do YouTube dela, que é Load Me. Load Me é o canal do YouTube dela. Ela lançou um vídeo de uma partida em que ela resolveu não esconder que ela é mulher. Ela deu oi pra todo mundo viu que ela era uma mulher, e ela gravou um vídeo depois disso. Cara, eu aconselho vocês a ver esse vídeo e ficar com vergonha alheia do que acontece. Eu não sei por que isso ainda acontece. Essa luta, tipo, ela não é restrita ao CS, nem à questão de esportes, apesar de mulher sofrer muito no esportes. Mas ela já veio lá atrás também, na inserção da mulher no futebol e tal, que foi muito difícil. A mulher frequentar arquibancada no futebol era muito difícil. E, cara, a gente já tá tão evoluído e eu queria saber o porquê que isso ainda acontece, certo? Se vocês assistirem o vídeo, a gente fica... E aí, o que é mais espantoso, cara, é um vídeo de um jogo. Entendeu? A gente tem uma partida só. 0,2% do que ela passa. Entendeu? Ela chega ao ponto de diversas vezes ela não falar que ela é mulher. Tipo, ela não abrir a boca pra não ver que é uma mulher jogando, cara. Porque a atitude dos 4 players que estão com ela muda completamente, cara, quando eles descobrem. Eles começam a dar tiro nela, a correr atrás dela, a chamar ela de tudo que é coisa, a mandar ela provar que é mulher, a mandar ela lavar louça. Cara, sabe, isso daí é uma coisa absurda. Eu acho que tem que acabar pra ontem. E eu acho que a Valve, velho, ela podia, já que agora ela tá dando uma aliviada nos Bud Hack, agora é só 5 anos, cara, pegar uns caras aí e ir atrás disso daí no jogo, entendeu? Pegar essas pessoas no jogo, porque, beleza, o hack vai eventualmente tomar ban, perde a conta, mas esses caras, meu, não adianta tu reportar no jogo. Não adianta tu reportar pra Valve, gravar vídeo, fazer nada, cara. Isso não... A Valve não faz nada por isso. E aí eu não tô só uma crítica só à Valve. A Valve em questão no jogo que ela jogou. No vídeo que ela apresentou. Mas a todas criadoras de jogos, plataformas de jogos, produtoras, já inserir no jogo uma metodologia de combater isso aí, cara. Porque é ridículo você afastar mulheres do jogo só por elas serem mulheres, porque é o que acontece, cara. Você fica com raiva. Imagina quantas mulheres não desistem de jogar, velho. Quantas meninas não largam o jogo? Porque é muito escroto, né, cara? É que eu acho que assim, o primeiro é que, ponto talvez, né? Tu perguntou dos porquês, né? É que assim, tem uma galera que acha que por usar computador, por estar atrás de uma tela e de um teclado, que tem anonimato ou que não sofre punição. A internet é uma terra sem lei, então vale tu falar o que tu quiser, seja num jogo, seja numa rede social, a galera, vamos dizer assim, libera os seus demônios mais lá do fundo, né? Então a pessoa mostra quem ela realmente é. Eu acho que uma providência a ser tomada é essa que tu comentou realmente, Buffon. Os games, né, as plataformas têm que criar maneiras mais eficazes de punir quem tem esse tipo de atitude. Cara, isso agora, falando das punições,
Tem uma punição simples que poderia ser feita. O Alex, que eu moro com ele aqui, ele foi banido por 15 dias do LoL. Eu não lembro o que houve, tá? Mas foi uma coisa que ele não fez, na verdade. Porque todos reportaram porque ficaram brabo com ele. Entendeu? Uma coisa idiota. Mas por que não fazer um banimento de 1 mês pra alguém que for reportado como machista, assim? Poderia. Aí é que tá. Eu acho que as empresas de games, elas não se atentaram a focar nisso. Elas tratam esse tipo de coisa como qualquer outra briga dentro do jogo entre duas pessoas, entendeu? Ou seja, É tosco, né? Eles não enfrentam isso como um preconceito. Tá, Isso vale também, é bom falar, vale pra racismo, né, cara? Sim, pra qualquer coisa, qualquer tipo de preconceito, né? Dentro do jogo é muito escroto que tem o que a gente sabe, o que é falado, né? Mas outra coisa assim que eu vejo corriqueiro assim também, eu acompanho alguns canais de streamers de game assim, aleatoriamente assim, é a forma como os fãs, né, os seguidores dos streamers se comportam também reflete essa mesma coisa entre os gamers, né? chat. Então assim, menina gamer ou streamer, né? Menina streamer de game sofre muito ataque. Aí os caras dizem que ela quer chamar atenção, que só quer exibir o corpo, todo esse tipo de ou fez, tipo, ninguém julga o mérito da pessoa por jogar. Tá, a menina que tá ali é uma boa jogadora, é isso que tá É isso que interessa. Claro, vamos lá, falando de realidade. Tem muitas que não são boas jogadoras e realmente tem algum tipo de falta de atenção. Eu percebo, tá? Eu pulo, eu filtro, eu tiro. Não, eu tiro esse canal da minha lista e olho eu tenho uma menina que joga Cal, que eu adoro assistir ela. Tem duas, na verdade. Uma brasileira e uma canadense. Eu adoro assistir elas jogando. Porque as duas jogam muito bem, são queridas, são gente fina, conversam. Cara, por que eu não vou olhar? Qual o problema delas estarem jogando, entendeu? Eu acho que é mais... Ali é mesmo, cara, eu acho que é que nem o Lipe matou a charada. Os caras, eles refletem lá, eles botam pra fora, velho, o que eles têm lá no fundo. E eu acho que é o pior tipo de machismo que tem. Se tu olhar nesse vídeo, meu, ela é a melhor jogadora do time disparado do time dela. E eu acho que os caras, eles botam pra fora um negocinho, mano, eu tô jogando menos que uma menina. Eu vou patifar o jogo, velho. Aí é feio, aí é muito feio. Eu acho que o Lipe matou a charada, é o que tem lá no fundo do cara, meu. Ele deve estar pensando assim, cara, essa mina joga melhor que eu, é mais legal do que eu, é mais gente boa do que eu. Qual é o problema, cara? É só tu ser uma pessoa melhor também. Mas isso é o machismo. Fora que assim, ó, fora que a objetificação, por exemplo, que uma menina que resolve fazer streamer passa, né? Porque várias streamers que eu acompanhei, as loucas têm que fazer uma produção, assim, produção nível cinematográfico, assim, de maquiagem, de roupa, de cenário e tudo mais. Pô, se uma menina aparecer pra fazer um streamer, que nem nós aqui, cara limpa, com uma tela branca no fundo, os caras vão satanizar, né? Satanizar, vão cair matando em cima. Cara, eu acho que nessa questão do machismo seria até o contrário. Bizarramente seria o contrário, porque daí, pelo menos ela não quer se aparecer. Ia ser isso. Esse ia ser o argumento. Não, eu entendi o que o Lipe tá falando. Eles vão numa live, por exemplo, tá? Eles vão na live de uma mina que tá lá bem produzida. Os caras estão ali, uns, claro, estão olhando o conteúdo dela, não são escroto, outros estão ali só pra patifar a live dela. E pra ficar assistindo... O que eu quis dizer é, tipo assim, eles só precisam de um motivo. De repente, mano, a mina foi lá fazer a live com o cabelo não tão arrumado, velho. Estão lá no chat, cabelo de não sei o quê. Porque o cara faz isso com... Por exemplo, eu faço live. O cara chega lá, pô, Fê, essa testa desse tamanho aí, velho. Não dá bola. Aí, velho. Aqui, a mulher, velho, isso dói, cara. Isso dói na mulher, tá ligado? Você e um monte de homem escroto lá zoar a guria, meu, tu vai diminuindo o espaço. A gente pensa, porra, mas daí a pessoa acha que deveria ter mais vontade de crescer e tal, mas não é... Não, isso só põe pra baixo, não é uma coisa que põe pra cima. Ela já vem da sociedade, né?
Essa cobrança, né? Essa cobrança é feita no emprego, é feita na escola, é feita na rua, é feita pelo namorado, pelo pai, pela família, pelas amigas, né? E aí quando a pessoa finalmente acha, não, aqui é meu hobby, aqui eu vou começar um negócio diferente, aparece mais gente fazendo o mesmo tipo de cobrança. Então, como tu falou, Fê, Buffon, o cara que tem esses demônios dentro de si, ele já vai lá com o intuito de avacalhar o negócio, meu. Então, assim, se a menina não tiver arrumada, ele vai dizer assim, só feia, não sei o que e tal, vai botar defeito. Se a menina tiver muito arrumada, muito produzida, ele vai dizer, você é uma quenga que só quer se exibir e tal, que só quer mostrar seu corpo. Então, assim, o cara já tem esses demônios aí, ele vai procurar o que for como desculpa para descarregar a frustração da própria vida dele. Geralmente é isso, cara. É uma galera que é frustrada com a própria vida e tá descarregando aí. Por isso que eu gosto é de procurar as feias mesmo. Eu gosto de mulher feia, cara. Eu gosto de mulher mal arrumada mesmo, cara. Porque essas são mais natural, cara. Não estão com esses montes de demônio. Mas cada um, cara, cada um faz da maneira que gosta, velho, entendeu? Se eu tiver a fim de fazer sem camisa ou com... Não faça camisa, pelo amor de Deus. Cara, isso daí é problema meu e vai ali me assistir quem quer, cara. Mas assim, outra coisa dentro do jogo que rola com mulher, que ela já é excluída naturalmente, cara, porque eu vejo, por exemplo, o cara tá jogando, tu começa a entrosar com até pessoas que não são teus amigos dentro do jogo, que tu conhece na hora, velho, rola brincadeira, rola piada e tal. E você vê que com mulher, velho, o tratamento já é diferente. Mas isso envolve... Tem um lado bom, tá? Não dá pra dizer que é ruim. Você não consegue introduzir ela completamente no seu espaço, pra deixar a pessoa completamente à vontade. Isso é verdade. Você vê a player que tá jogando com você vê que ela geralmente tá sempre receosa de falar, receosa de sei lá, de fazer uma jogada. Isso daí rola muito, cara. Rola muito. E isso é o problema do julgamento, né, cara? Não, mas tem um lado bom, porque, que nem você falou que dói na mulher, dependendo das piadas. E a gente tem algumas piadas muito agressivas que a gente faz uns pros outros mesmo, pros melhores amigos. Aí imagina fazer pra menina isso, vai... Mas aí é que tá, mas é isso que eu tô falando. O nosso contexto não é um contexto favorável já pra mulher entrar. Exato. E aí quando você toma uma atitude de ser escroto, que nem essa, velho, certamente a menina deve estar pensando, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Exato. Exato. Ou então a solução é, que nem ela mesmo disse, só jogar quando tiver amigo dela junto. Assim, eu passei por um contexto parecido com esse dentro da academia de ginásio mesmo, de treinar musculação, né? Que também e isso tem a ver com a socialização do homem. Enquanto homens, a gente é socializado para ter relações homossociais, né? Os nossos amigos são homens, as pessoas que a gente assiste são homens, as pessoas que a gente lê são homens, as pessoas que a gente admira são homens. A gente é ensinado a ser dessa maneira. E aí a gente cria um nicho, digamos assim, uma bolha, onde a gente fala merda que não deixa as pessoas do outro sexo confortáveis. Então a gente faz piada com mulher, faz piada com gay, faz piada com todo outro tipo de situação. E aí é muito difícil, depois desse comportamento estar formado, a gente abrir espaço, né? E aí vai de cada um, né? Fazer a autocrítica, a autoanálise, né? E ver como a gente reproduz esse tipo de comportamento. É nesse ponto que eu queria chegar, que é o comportamento masculino em geral, geralmente é uma coisa mais agressiva, é uma coisa mais bruta. O Fê falou, essa testa aí, que sempre fala da minha testa, ou do meu nariz, e eu sempre falo do Fê ser gordo, ou eu sou gordo. As piadas de homem são fortes, pra uma mulher isso vai doer, que nem o Fê falou. Só que a gente tem que parar de achar que isso é normal, a gente tem que começar a tratar isso como problemático, e aí a gente começa a resolver essas coisas. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo do horário que eu treinava na academia, tinha uns 3, 4 ogros lá, que os caras tratavam a academia como se fosse do grupo deles. Eles falavam tanta merda que eles começaram a espantar outros clientes. E quem eram esses outros clientes que estavam deixando de treinar nesses horários que eles iam, né? Que era o horário das 3 às 4? Eram mulheres,
eram senhoras mais idosas, eram homens, né, mais idosos e tal, pessoas mais maduras, que não aguentavam ouvir o tanto Tanta bobagem que rolava de bobagem. E não era gente, e os caras que perpetuavam isso não eram caras novos, eram caras na casa dos 30, 40 anos, que tem mulher, que tem filho, que tem mãe, né, falando umas bagacerices assim, num nível que não tem. Sim, que não deveria ser dito ali. Quer falar, fala... Na verdade a pessoa deveria ter vergonha de si própria, de falar essas merda, né, meu? Cara, e aí eu acho que a gente tem que coibir, né, como sociedade a gente tem que coibir esse tipo de comportamento, né. Uma vez, eu cresci no interior num contexto muito de imigração alemã, num contexto muito racista, né, e eu percebi, assim, que um tratamento que eu dava para as pessoas era esse, né, quando alguém falava alguma merda racista e tal, eu falava: "Pô, você não tem vergonha de falar esse tipo de coisa, né?". Então, às vezes, assim, a gente não consegue mudar a forma como algumas pessoas pensam. Só que a gente tem que fazer elas passar vergonha de pensar De si mesmo. coisa, de si mesmo, e que pelo menos guarde pra si. Se vai continuar pensando assim, pelo menos guarde pra si e não fale merda. Uhum. Eu acho que é justamente isso. A gente tem que parar e pensar assim, meu. Deu já, né, de algumas coisas, né? Tipo, a gente tem que mudar o nosso comportamento, porque o mundo tá evoluindo, cara. Sabe? E que nem os caras estão lá na academia espantando os clientes. E isso é justamente a ação que a pessoa que sofre, ela resolve tomar, ir embora, mudar o horário, trocar, evitar o confronto. Ou nem ir mais à academia. Exato. Sair do jogo, sair do estádio de futebol, entendeu? E isso, cara, eu acho que não deveria ser assim. Eu acho que a pessoa deveria ter, saber que ela pode ir lá fazer uma reclamação na ouvidoria da academia, Sim. chamar lá o gerente da academia, chamar o segurança do estádio, fazer um reporte para a organizadora do jogo e saber que vai ter alguém para ajudar ela. Eu acho que a grande questão, a grande base de resolver isso aí é as nossas estruturas se mostrarem predispostas a resolver isso. A academia ter lá uma ouvidoria e mostrar para as pessoas que não estão confortáveis com alguma coisa que elas podem ir lá fazer a reclamação e vão ser atendidas, entendeu? É isso aí. Você ter certeza que você vai sofrer um preconceito, ou você vai sofrer uma atitude machista, ou vai se sentir ameaçada, e você vai poder ir no policial lá e aquele cara vai se sentir envergonhado, vai, entendeu? Teve uma coisa. Infelizmente hoje não é assim, tá muito a Deus dará, sabe? O negócio, tipo, todo mundo fala assim, pô, é ruim ser racista, é ruim ser machista e tal, mas a coisa ela acontece ali, não tem, as coisas que estão sendo feitas não são suficientes. Quando acontece é tratada como mimimi, né? Isso. Muitas vezes a pessoa tá assim, é isso aí mesmo. Eu reclamo muito do Cal, tá? Principalmente quando eu faço live, eu reclamo muito de muitas coisas do Cal. Agora até não tô reclamando mais, porque a Season 3 veio e graças a Deus eles arrumaram muita coisa. Mas tem uma coisa que não dá pra falar mal. Tem de racismo pra reportar no Cal. Isso eles já votaram. Não tem de machismo, né? Mas eles pelo menos já foram um pouco mais além de botar racismo. Isso eu achei bem legal. Agora tu falou, não tinha pensado. Já tá lá, sabe? E podia ter em outros. Por exemplo, o Dota tem isso aí dentro dele. Tá? O Dota funciona da seguinte maneira. Você tem uma pontuação. Todo mundo está com 10 mil de pontuação. Você vai tomando reporte, você vai perdendo pontuação. Você vai ganhando elogio, você vai subindo a pontuação. O caso é que quando a pessoa está numa pontuação favorável, ela vai lá e ela é escrota até baixar um pouco. Depois para de ser escrota e sobe. Isso é o que acontece na prática. Isso aí é ruim, porque isso aí estimula a pessoa a ser hipócrita, né? A punição, exato. E a punição não é suficiente para a pessoa falar assim, velho, quer saber? Entendi. Não posso ser assim aqui, velho. Entendeu? É que na verdade não é a punição que vai resolver isso, é a educação que vai resolver isso, não é punição. Mas como é que tu educa? Na escola, na vida, em casa, não é no jogo. Mas a gente tá num nível que tem gente que não já passou dessa fase. Não, no jogo tem que punir, tá punido e ponto final. Como é que tu educa dentro de uma academia a pessoa se comportar?
com regras, né, cara? Banindo da academia. Nesse caso, seria que ser assim. Mas, cara, às vezes eu vou te falar que não precisa nem banir. Tu chega num ambiente público, a pessoa fala assim, cara, olha só, é pra vocês pararem de fazer isso. Fala isso. Do mesmo jeito que ela expôs as outras pessoas, expõe essa pessoa na frente das outras. Essa pessoa para, cara, porque ela se sente envergonhada. Ou ela vem e aí tem aquela reação explosiva, que é a defesa é o melhor ataque. Daí a pessoa se defende atacando, que é uma coisa que acontece bastante, né? Bom, mas isso daí é outro papo. É 1h da manhã, né? Desvendando a cabeça das figuras. Tu não falou do Bet ainda. Ah, é verdade. Cara, essa bandeira do Inter é atrás aí já. É o Colorado, né, velho? Joga daqui a pouco, não tem jeito. Cara, eu não vou mostrar o meu site, Bruno, porque tem vários sites, é muito fácil você achar um site, se cadastrar. Eu vou falar vou dar os meus palpites pros jogos, tá? Uhum. Eu não sei se vocês dois são familiarizados, mas eu vou explicar aqui rapidinho como é que funciona, né? Você pega basicamente os jogos que vão acontecer, você pega o seu dinheiro e perde lá nesses jogos. Resumidamente é assim. É assim. Não, brincadeira, é muito legal brincar de aposta, mas brincar, né, cara? Não tentar enriquecer com a aposta. Vamos abrir um parênteses muito importante aqui. A gente não tá encorajando nenhum tipo de aposta. Dinheiro de aposta é o dinheiro que está sobrando, que você não sabe o que fazer com ele. E a minha ideia aqui é só quem assistir dar risada da minha cara, porque eu geralmente erro, então eu só vou dar meus palpites aqui que eu erro e daí as pessoas vêm me cobrar. Educativo no formato de mostrar como ele só perde. Cara, eu vou fazer hoje o meu formato das minhas apostas aqui, se vocês quiserem, ó, pode chamar, ó, palpite do Fê, ó. Pode fazer hashtag, @, me chamar no Instagram lá, falar que eu sou otário. Pitacos do Fezinho. É mais legal. Do Fê. Ser. Bom, vamos chamar um quadro, então. Tá na hora do Pitaco do Fê. Pitacos do Fê, ó. Eu vou fazer o seguinte para esse final de semana, tá? Eu vou fazer aposta só em futebol. Aposta segura em futebol. Eu vou fazer uma múltipla. A múltipla funciona o seguinte, você vai apostar em 3 resultados. Para você ganhar, os 3 resultados tem que acontecer. Ele paga mais, porém o risco é maior também. Né? Mas eu vou pegar 3 jogos aqui, ó, que eu acho que tá muito de boa. Tem o Fluminense, que tá contratando bastante amanhã, Campeonato Carioca contra o Madureira. Né? Eu vou apostar vitória do Fluminense. Né? Vou apostar casadinho com ela. Vila Real e Barcelona, o Messi tá jogando muito, o Barcelona encaixou, então eu acho que o Barcelona vai passar por cima. E Atalanta e Bolonha, eu vou apostar na Atalanta também. E vou fazer um adendo aqui. A Atalanta, quem quiser, não tá na minha aposta, mas quem quiser, pode ser que eu vá até botar agora depois aqui, pensando melhor. A Atalanta tá fazendo muito gol, tá com uma média de 3 gols lá no italiano. Então, ao invés de fazer aposta só na vitória da Atalanta, vai lá e faz a aposta da vitória da Atalanta marcando 2 gols ou mais. Vai dar uma boa multiplicada, vai dar pra ganhar um dinheirinho ou perder teu dinheirinho, né, cara? Eu ia perguntar isso, se dá pra fazer aposta fora só da vitória e tal. Pelo jeito dá pra fazer também, né? Tá, eu vou trazendo aqui, conforme vai passando as semanas, os tipos de aposta que eu faço. Eu aposto, às vezes, cara, até quando se escanteia vai ter um jogo. Nossa senhora! Aí é muito específico. Não, aí é pra perder mesmo. Não, pô, é pra ganhar. Eu aposto pouco, cara. É R$1, R$2 e... Sim, vamos abrir de novo parênteses, tá? É aposta... Aposte saudável. De R$1, R$2 é pra se divertir. Na verdade é como se fosse uma diversão. Cara, e é legal porque dá uma emoção na hora que tu vai ver o jogo. Tu vai ver o jogo, tu fica assim... E tu sabe o que é mais louco? Quando tu vai ver um jogo, e tu vê o jogo e às vezes tu te identifica com alguma coisa que tu queira na partida. Por exemplo, tu tá gostando do time, só que aí tu lembra, porra, eu apostei contra, velho. Entra um tilt, é muito bom, velho. Crashou a mente ali. Então, só pra repassar, tá? Vitória do Fluminense amanhã, Campeonato Carioca contra o Madureira. Vitória do Barcelona. Vitória da Atalanta, com adendo que se quiser fazer uma aposta separada, a Atalanta marcando 2 gols ou mais. Tá, e falando nisso aí... Isso aí, vamos ver como é que vai ficar. Não, a gente vai trazer, toda semana agora a gente vai trazer esse quadro aí, vamos revisar as apostas, como é que foi, né? Aproveitando um gancho, então, aí uma coisa extra aqui do nosso
entre aspas, roteiro, porque a gente não tem um roteiro, tá? É pra ser uma coisa mais aberta, a gente fala várias coisas fora dos assuntos, mas a gente tem uma gama de assuntos que a gente segue. Uma coisa fora, puxando a questão do machismo e tudo mais, e machismo em campo de futebol, e no machismo no futebol e tudo mais, a gente podia trazer uma ilustre convidada aí, que é do Inter, né, Fê? A Duda? Não. O que você tá falando? A Daniela. Ah, porra, famosa conselheira. Dá pra gente fazer esse convite pra ela sim, cara. Eu tenho certeza que ela vai topar. Ela é uma pessoa que vive muito o dia a dia, né, do Inter, questão de bastidor e tal. Seria um papo bem legal, cara. Dá pra gente organizar e se aparecer algum conselheiro do Grêmio também, né? Sabe que tudo é Grenal, né, nesse estado. Então, se quiser trocar uma ideia também, né, cara? E agora tu falou da Duda, né, a jogadora, tem a Duda, tem a Gabi também, só que a gente não tem mais contato com elas, então não sei se a gente conseguiria, talvez. Eu acho até que a Duda, eu acho que dá pra gente conseguir. Só que o ruim é o horário, né, cara? Tem que ser, eu acho que teria que ser uma coisa mais gravada, porque botar... Não, a gente gravasse só essa entrevista, né? Exato, gravar a entrevista e colocar. Porque a Duda, cara, hoje a Duda é gigante, né, meu? A Duda, ela é a maior representante do futebol feminino do estado hoje. Ela chegou a ser diretora da CBF, velho. E a história da Duda, ela é muito legal de ser contada, cara, porque ela luta pelo futebol feminino antes de Marta, tu tá entendendo? Porque as pessoas conheceram a Marta deu um boom pro futebol feminino, né? A Duda é antes disso, cara. A Duda foi camisa 10 da seleção brasileira antes da Marta, ou seja, ela roeu um osso mais duro do que a Marta roeu. E eu lembro, quando a gente era criança, eu e o Fê, a gente ia pra mesma praia passar o verão sempre. E a Duda tinha o campinho lá. Então é muito, muito antes da Marta, a Duda já tava trabalhando isso, sabe? E ela trabalhou muito, a irmã dela, a Gabi, pra ser jogadora também, que virou jogadora profissional e tudo mais. E ambas excelentes jogadoras, nunca joguei nem um 20º do que a Gabi joga. Então... Isso é uma temática interessante, dá pra trazer uma delas pra conversar aí e ver como é que tá esse universo aí do machismo no futebol e tal. Legal, a Gabi inclusive deu entrevista com o time do Inter esses tempos na RBS. Eu achei bem legal. Eu vi a entrevista. E a Gabi, desculpa estender o assunto que era pra ser rápido, mas a Gabi é legal que ela, por influência da Duda, ela não desistiu, né, velho? Exato. Foi jogar salão na Itália, foi jogar no interior, rodou o mundo até o Inter, porque ela é colorada, né, fanática, até o Inter abriu o futebol feminino e ela conseguia entrar, e eu não sei se ela ainda tá jogando, sinceramente, ou se ela parou já de jogar, se tá no Inter, se saiu do Inter, mas, cara, ela rodou, velho, todos os ambientes do futebol feminino, né? Ela, time de várzea, time profissional, futebol de salão, cara, ela roeu, velho. E a Duda com a escolinha também, né? A escolinha da Duda. Então, galera, vamos finalizando por aqui, já passamos de 1h, deu 1h20, mais ou menos, já. E eu só queria agradecer aí a presença da galera, a audiência, e espero que os assuntos sejam interessantes para vocês. Espero que vocês peçam e tragam novos assuntos. Semana que vem a gente vai estar fazendo ao vivo, e aí vai ter o chat ao vivo, que vocês vão poder participar, comentar, pedir assuntos, etc. Vai ter em algum momento eu vou querer dar uma lida no chat, vou separar algumas perguntas, algumas coisas do tipo para poder responder. A gente vai tentar sempre fazer dentro de 1h, 1h30 no máximo os programas, os podcasts aí para não passar muito, né, para não ficar uma coisa pesada já. E então, dou a boa noite, me despeço de vocês. Agora eles vão dar boa noite também, pessoal aí, o Fê e o Felipe. E até a próxima. Foi um prazer, né? Papo muito legal. A gente vê que vários assuntos que a gente abordou é de interesse público, né? A gente trouxe assuntos que as pessoas têm certeza que vão se interessar, vão comentar, vão debater. E essa eu acho que é a nossa função, né, cara? É o nosso objetivo aqui. Fazer as pessoas pensar, trazer coisa, apresentar série, falar sobre futebol feminino, preço de placa de vídeo, desenho, tudo. Então, é o seguinte, espero que tenham gostado mesmo.
Segue lá nós no Instagram, @febufon, na Twitch, sempre faço live, ou eu faço de manhã, ou eu faço de noite, twitch.tv/febufon, e beijo do gordo pra vocês. Falou, galera, é uma satisfação estar aqui, foi um papo muito enriquecedor, espero a gente poder reproduzir isso nos próximos episódios também. Eu não sou streamer, não sou nada, então não vou deixar arroba aí. Bruno, deixa o teu arroba aí e o teu canal na Twitch. Bruno Odd. Arroba do nosso YouTube aí também pra galera assistir aí. O @Bruno Odd é o meu Instagram que eu utilizo pra games e vida pessoal, enfim. E Brong_The Beeper é meio difícil de escrever, então depois a gente pode colocar na descrição ali. É o meu canal da Twitch de streaming. E o nosso YouTube, então, é o Nerdonews, que a gente vai estar colocando sempre os podcasts no Nerdonews do YouTube, e o áudio do podcast a gente vai colocar daí no Spotify depois também. Isso aí. Então, boa noite, hasta la vista. Falou, galera.